Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda, de Matemática, e na aula de hoje nós vamos ver sobre matrizes e definições. Quais são os nossos objetivos, então, da aula? Nós vamos conceituar matriz e também vamos interpretar as informações das linhas e colunas de uma matriz. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Você sabe o que são matrizes em matemática? Como podemos utilizá-las na resolução de problemas? Então vamos relembrar um pouquinho que as matrizes, em matemática, elas são tabelas que apresentam dados numéricos dispostos em linhas, que são as nossas filas horizontais, e em colunas, que são as nossas filas verticais. Assim, a gente denomina matriz. E ela pode ser escrita entre os sinais matemáticos, que são os colchetes ou também os parênteses. Então, aqui nós temos exemplo de colchete ou parênteses. Lembrando que aqui nós teríamos uma matriz 3 por 3. Isso quer dizer 3 linhas e 3 colunas, certo? Então, para a gente realmente ver se a gente está conseguindo ter aprendizado neste conteúdo, nós vamos ter uma tabela aqui com as notas da Ana, do Antônio e da Beatriz em matemática, física, química e biologia. E o que o exercício nos pede? Que a gente responda. Letra A, o que significam os números da primeira linha? Letra B, o que significam os números da segunda coluna? E a letra C, o que significa o número da terceira linha e quarta coluna? Então, o que você vai fazer? Você vai observar os dados ali da tabela e vai responder as letras. Tá bom, gente?
acredito que esteja muito fácil da gente responder, né? Então, essas notas dos alunos aí no primeiro trimestre. Então, na primeira linha, o que a gente verifica? As notas da Ana, né? Lá em matemática, física, química e biologia. Na segunda coluna, gente, o que são as notas da segunda coluna? São as notas de física, tá? Elas representam as notas de física. Aqui a gente não está sabendo se é da Ana, né, do Antônio ou da Beatriz. Está dos três aqui. E na terceira linha e quarta coluna. Terceira linha, quarta coluna. São o quê? Então, as notas que Beatriz tirou em biologia. Tá? Então, aqui nós temos, né, aquela interseção, aonde eu tenho o valor de 4 dentro desta tabela. Então, assim a gente conseguiu resolver aí o exercício facilmente. Então, como que a gente define matrizes, né? Então, denomina-se matriz M por N numa tabela retangular formada por N vezes N números reais dispostos em linhas e colunas. Tá? Diante disso, que a gente agora já tem a definição, nós vamos mostrar quais são os tipos ou também ordem de uma matriz. Então, a gente pode dizer que é uma matriz do tipo 2 por 2, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, você pode, de repente, ver em alguns exercícios, em alguns livros, ela vem dizendo a matriz do tipo ou a matriz da ordem. Então, os dois termos estão corretos. Aqui também, ó, verifique na letra B um exemplo que eu tenho uma matriz do quê? Tipo 2 por 3, porque eu tenho 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, já identificamos 2 tipos aqui de matrizes. Também podemos ter qual outra forma? Quando M igual a 1. Quer dizer o quê? Que a matriz é chamada de matriz linha. Vamos dar um exemplo para a gente entender melhor? Então, aqui nós temos somente uma linha. Então, ela é chamada também de 1 por 3. E aqui, quando N vale 1, quer dizer que eu tenho uma coluna. Então, ela é chamada de matriz coluna. Olha o exemplo aqui. Então, eu tenho uma matriz do tipo 4, né, que são 4 linhas, porém por uma coluna. Tá? Lembrando sempre que nós começamos a matriz pelas linhas e depois pelas colunas. Por isso que aqui ela é chamada de matriz linha. Eu tenho somente uma linha, porém 3 colunas. Aqui no outro exemplo, onde N igual a 1, eu tenho uma coluna, porém eu começo a minha identificação da matriz pelas linhas. Então, eu tenho 4 linhas por uma coluna, certo? Então, vamos ver se a gente realmente compreendeu como que eu classifico as matrizes. Então, aqui no exercício, eu vou determinar o tipo das matrizes. Então, aqui eu tenho a letra A, B, C e D. Então, transcreva aí no seu caderno e a gente já retorna com a resolução.
Vamos então identificar aí como que nós vemos essas matrizes? Então, na letra A eu tenho uma matriz que tem uma linha e 3 colunas. Então, essa matriz tem uma linha e 3 colunas. Ela também é do tipo 1 por 3, certo? Letra B, essa matriz tem o quê? 3 linhas por uma coluna. Então, a gente identifica 3 por 1. Na letra C, ó, eu tenho uma matriz com 2 linhas com uma coluna. Então, lembre-se, sempre começamos com as linhas, tá? Que é representada pela letra M e as colunas pela letra N. E aqui na letra D, e última desse exercício, nós temos uma matriz do tipo 2 por 2, porque nós temos 2 linhas e 2 colunas. Se veja que por enquanto nós não estamos calculando nada, né? A gente está apenas identificando quais são esses elementos que compõem a matriz, né? O que é linha e o que é coluna. Agora observe esse exercício aqui que interessante. Vamos ver se você já está captando aí a nossa matéria sobre matrizes. Nós temos 2 matrizes. Então, uma na vertical, a outra na horizontal, tá? Com os mesmos valores. Porém, elas são iguais. E por quê? que você respondeu? Elas são iguais, gente? E por quê? Então, vamos lá. Tenho certeza que você respondeu não. Já diante do que a gente tem visto nesta aula, os conceitos aí de linha e coluna.
elas não são do mesmo tipo. Por quê? Na primeira, o que eu tenho? Eu tenho 5 linhas com uma coluna. Então, ela é do tipo 5 por 1. Já a segunda, o que acontece? Eu tenho uma linha com 5 colunas. E ela é do tipo, então, 1 por 5. Então, você consegue visualizar essa diferença? Acredito que sim, né? Porque nós temos uma aqui na vertical e a outra na horizontal, tá? Os dados aparentemente eles são iguais, mas quando a gente vai fazer o cálculo, eles vão dar resultados diferentes. Mas vamos continuar aí praticando para que realmente nós tenhamos aí capacidade para resolver qualquer tipo de exercício dentro de conceito de matrizes. Então, observe lá. Construa 2 matrizes, uma do tipo 4 por 3 e a outra do tipo 3 por 4. Então, o que isso significa? A primeira vão ser 4 linhas, 3 colunas, certo? Lembre sempre que primeiro usamos as linhas, depois as colunas. E a segunda do tipo 3 por 4, ou seja, 3 linhas, 4 colunas, certo? Então, vamos ver aí como que você pode representar no seu caderno. Aqui é à vontade, tá, gente? Então, você vai usar aí o seu conhecimento do que a gente tem feito dentro da nossa aula sobre matrizes. E aí, como é que foi, gente? Aqui, então, eu vou deixar uma sugestão da resolução, mas acredito que você tenha feito aí a sua matriz, né? Montado a sua matriz. Então, na primeira sugestão, né, que ele nos deu, que eram
4 linhas e 3 colunas, né? Então aqui eu coloquei alguns números aleatórios, né? Começando aqui, ó, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6 e 7. Mas como eu falei, é apenas uma sugestão, tá? Aí você pode colocar aí os números que você quiser na sua matriz. E aqui na segunda opção que ele me deu, que eu fizesse uma matriz 3 por 4. Então, o que isso significa? 3 linhas, 4 colunas. Então, também quis representar dessa forma que nós podemos também ter dentro de uma matriz números negativos, eu posso ter raiz quadrada, então eu posso também ter diversos números aqui dentro de uma matriz, certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Bastante coisa, né? Que a gente está aprendendo aí sobre matriz. Então, a definição de matriz que é M por N, né? Aonde eu tenho M vezes N elementos dispostos em linhas e colunas. Ela também pode ser representada ou pode ser mencionada como tipo ou ordem, né? Levando sempre em consideração primeiro as linhas, depois as colunas. E aqui nós temos um exemplo, então, de uma matriz do tipo 3 por 2. Significa o quê? Que são 3 linhas com 2 colunas. Beleza, gente? Então, uma aula super importante. Espero que vocês tenham curtido muito e vamos para a próxima. Até breve!